Rory Gilmore foi parte intrínseca na formação da minha personalidade e na personalidade de várias mulheres que têm idade parecida comigo e que cresceram na mesma época assistindo essa série. Então, toda vez que eu tenho um dilema, eu me pergunto como eu posso colocar a culpa disso na Rory Gilmore. Quando eu era criança, eu tinha toda a minha vida planejada. Eu iria me graduar na faculdade aos 22 anos, provavelmente conhecer o amor da minha vida até os 25, e aos 28 eu já estaria casada e morando na minha casa dos sonhos. E apesar de eu ser muito grata por ter o que eu tenho hoje, eu tenho que dizer que minha vida não saiu nem de longe parecida com o que eu planejava. Eu às vezes sinto que eu fiquei para trás com relação às outras pessoas ao meu redor. E eu sinto que o algoritmo provavelmente sabe que às vezes me bate uma sensação de ter ficado para trás, porque constantemente eu sou bombardeada com vídeos com títulos tipo comentando sobre o sentimento de se sentir perdido aos 30 ou como é começar de novo aos 30. Isso porque essa sensação de que você ficou para trás com relação às outras pessoas quando você está chegando aos 30 anos não é nada individual. Na verdade, é um fenômeno muito comum atualmente. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a sua atual idade e o fato de não estarem aonde queriam em termos de vida pessoal, carreira, vida amorosa. O termo oficial para definir esse fenômeno usado na mídia é milestone anxiety, ou ansiedade de marco, de objetivo. De acordo com um estudo da Relate, uma empresa de psicologia do Reino Unido especializada em lidar com problemas de relacionamento, a pressão para atingir objetivos tradicionais como se casar, comprar uma casa, se graduar, progredir na carreira e começar uma família está afetando a geração atual muito mais do que afetou as gerações passadas. Uma das coisas que eu reparei em todos esses vídeos que surgem para mim é que eles são predominantemente feitos por mulheres e muitos desses criadores falam como eles se sentem confusos porque, apesar de terem feito tudo o que eles achavam necessário para atingir os objetivos que eles queriam a essa altura da vida, não estão nem perto. Eles se dedicaram na escola, na faculdade, trabalharam duro, fizeram tudo que a família e a comunidade ao redor esperava deles. Ainda assim, desde que saíram da escola ou da faculdade, a vida meio que pareceu desabar em cima deles e aquele mapinha da vida adulta que mostraram quando a gente era criança não parece ter muito a ver com a realidade da vida adulta. Outra coisa que eu reparei é que, junto com o crescimento desses vídeos, outro tipo de vídeo tem aparecido muito, que são os de autoajuda direcionados especificamente para quem se sente atrasado na vida. Eles são feitos geralmente por life coaches ou criadores que focam em wellness e conselhos de vida. Que eu não tenho especificamente um problema com, só que os conselhos são sempre algo como: não se compare com os outros, sua jornada é diferente, aproveite o momento que você está agora, blá blá blá. E assim, não é necessariamente um conselho ruim, mas também não é necessariamente um ótimo conselho, visto que cada um tem um motivo particular pelo qual se sente atrasado e nem sempre é por causa das pressões da sociedade para você estar mais à frente. Às vezes é porque o sistema que a gente vive não possibilitou em nenhum momento que essa pessoa avançasse. Além disso, honestamente, se eu tô num momento merda na vida, eu não quero aproveitar esse momento merda, eu quero sair dele. Mas, em geral, esse problema também pode ser simplesmente porque a gente cresceu com uma ideia muito específica do que seria uma pessoa bem-sucedida nos seus 20 anos. Falando por mim, eu cresci assistindo muita televisão e a grande maioria dos filmes e séries do início dos anos 2000 eram centrados na mulher jovem focada na carreira. Era aquela mulher que acabou de se formar numa ótima faculdade e tinha uma prospecção de carreira brilhante à frente dela. E era
tão charmosa e atraente que, apesar do seu tempo tão apertado, porque ela se dedicava tanto ao trabalho, um relacionamento perfeito caía de paraquedas no colo dela sem ela nem se esforçar. Pense na Andy de O Diabo Veste Prada, na Abby de A Verdade Nua e Crua, ou a outra Andy de Como Perder um Homem em 10 Dias. A Ellie em Legalmente Loira. Todas se enquadram no mesmo arquétipo. Uma mulher linda, com uma idade não definida, mas que você assume que é antes dos 30, que no começo do filme tem a oportunidade de subir um degrau na sua carreira. E apesar de geralmente não ter uma história anterior muito bem detalhada, a gente não saber tanto sobre o início da vida dessas personagens, fica suposto ali que, até aquele momento, a vida delas seguiu uma trajetória bem linear, que elas foram ótimas alunas, que obtiveram notas altas, presidentes do Grêmio Estudantil, foram para uma grande universidade, se formaram primeiro da turma, etc, etc, etc. A Andy, de O Diabo Veste Prada, por exemplo, se muda para Nova York porque ela quer trabalhar com jornalismo sério. E no começo do filme, quando ela aparece para uma entrevista na Runway Magazine, carregando os artigos que ela escreveu na faculdade e vestida com aquele look bem apropriado a um trabalho no escritório, que tem a intenção de dizer que ela é inteligente demais para perder tempo com moda, é quase que uma continuação do que seria o estereótipo Robbie Gilmore, depois de se graduar finalmente na 7ª temporada. A Robbie Gilmore foi parte intrínseca na formação da minha personalidade e na personalidade de várias mulheres que têm idade parecida comigo e que cresceram na mesma época assistindo essa série. Então, toda vez que eu tenho um dilema, eu me pergunto como eu posso colocar a culpa disso na Robbie Gilmore. Se a gente for pensar na outra Andy de Como Perder um Homem em 10 Dias, ela também trabalha numa revista de moda e ela tem essa super ideia para um conceito inusitado no artigo, na esperança de que isso mostre o talento dela para a chefe e que isso faça com que ela comece a escrever artigos mais politizados, né? Que é o que ela gostaria. Então, ambas as personagens seguem aquela clássica trajetória do herói. A gente vê elas aproveitarem uma oportunidade e se provarem merecedoras do ganho final, graças às habilidades que elas têm de concluírem tarefas quase impossíveis. E o incrível é que sempre nesses filmes, não importa quantas vezes obstáculos quase derrubem a personagem de vez, elas sempre conseguem se reerguer e concluir essas tarefas como se nada tivesse acontecido. E mesmo que no final, de alguma forma, elas tenham falhado, assim, de maneira material, ainda assim elas aprendem uma lição ou elas têm uma epifania sobre quem elas são ou o que elas querem na vida. Ou seja, estão subindo um degrau, talvez não em termos de carreira, mas em termos de conhecimento, de crescimento pessoal. E o que eu quero dizer com tudo isso é que esses filmes que a gente cresceu assistindo muito, porque televisão, filmes eram a grande plataforma de mídia da época, eles nos ensinaram uma imagem bem uniforme e satisfatória da vida como um caminho linear, direto, cheio de objetivos que deveriam ser atingidos e que traziam recompensas à medida que você os atingia. Objetivos que, nessa concepção, eles poderiam ser atingidos com nada mais do que um trabalho duro individual de cada um. Então, assim como na escola, em que cada prova que você fazia, você era recompensado com suas boas notas, na vida adulta, a cada objetivo completado, você seria recompensado com um progresso na carreira, com um aumento de salário, etc. Só que, infelizmente, a gente finalmente chegou na vida adulta e descobriu que não é bem assim que funciona na vida real. Talvez você tenha notado que eu tô quase que exclusivamente falando sobre mulheres e só trazendo personagens femininas. Isso é, em primeiro lugar, porque eu sou uma. Também é porque essa cultura de atingir marcos atinge primordialmente as mulheres. Vamos ser sinceros, a gente não vê narrativas sobre homens tentando atingir um marco até uma idade específica na mídia. Não tem um filme, um livro, uma série sobre isso. Simplesmente porque existe menos pressão social ligada à idade para os homens. Os homens não são ensinados a se preocupar com seu relógio biológico. Pelo contrário, eles são ensinados que eles podem ter filhos, formar uma família, sossegarem
na idade que eles quiserem. Eles também não são ensinados a ver os seus 30 anos como uma data de validade, como a última chance de atingir um relacionamento romântico bem-sucedido. Eu não tô dizendo que homens não podem ter ou não têm a aspiração de ter um relacionamento bem-sucedido, se casar de maneira tradicional, começar famílias, etc. Na verdade, o mesmo estudo da Relate constatou que, das pessoas consultadas, um número maior de homens sentia pressão para atingir os marcos tradicionais do que o de mulheres. Esse estudo também constatou que um número maior de membros da comunidade LGBTQ+, também sentia pressão para atingir esses marcos em determinada idade, mais do que os consultados héteros, né, dentro ali do grupo. O que significa que todo mundo na faixa etária entre 24 a 38 anos sofre dessa ansiedade de estar atrasado na vida. No entanto, como eu falei, nesse episódio a gente está discutindo como a mídia que a gente cresceu assistindo impacta nesse pensamento. E a verdade é que no começo dos anos 2000 não tinha basicamente nenhuma representatividade LGBTQ+. E quanto aos homens, simplesmente não existe a trope do cara de cidade pequena que vai para cidade grande ser bem-sucedido na carreira, ou o cara no ápice da sua carreira que tem que escolher entre a vida profissional e a família. Não existe isso em mídia, não existe isso em filmes, livros, não existe. E é por isso, eu presumo, que a gente não vê homens fazendo vídeos com títulos "Recomeçando minha vida no final dos meus 20 anos", com um ar dramático, como se fazer 30 anos fosse marcar o fim da sua vida. Eu também não preciso repetir aqui que a gente vive numa sociedade patriarcal, apesar de alguns progressos terem sido feitos. Então, muitas mulheres sentem que elas precisam escolher entre se dedicar à carreira ou à vida pessoal, como, por exemplo, maternidade. Quantas vezes eu estive numa entrevista de emprego coletiva, onde eu via o entrevistador perguntar se uma mulher tinha filhos e, caso ela respondesse que sim, a imediata pergunta seguinte dele sempre era: "Não vai faltar o trabalho para levar filho no médico não, né?" Quando essas perguntas nunca eram feitas aos candidatos homens. Então, muitas mulheres acreditam que elas precisam atingir o sucesso profissional antes de iniciarem outras etapas, como a maternidade, por exemplo, se isso for algo que elas querem. E aí, quando você chega em determinada idade e não atingiu o progresso profissional que queria, talvez não esteja nem mesmo na carreira que queria, talvez nem mesmo saiba qual é a carreira que você quer, você começa a se sentir muito atrasado, porque sente que o relógio biológico está te pressionando para já estar em outro patamar na sua vida. Além disso, como cuidar de um filho, por exemplo, é uma experiência que requer muito envolvimento, né, de alguém. Existe essa pressão também para você viver o máximo possível os seus 20 anos. Sair o máximo possível, viajar, beber, se dedicar à atividade física, ler, praticar hobbies, tudo que você puder, enquanto dá tudo de si para crescer na carreira e para ter uma situação financeira estável, antes de sequer pensar em formar uma família, porque depois disso a sua vida vai se resumir apenas a isso. Acabou o período de tempo que você poderia curtir. Então, se uma pessoa tem esse objetivo em mente, existe ainda mais essa expectativa que o período dos seus 20 anos tem que ser memorável. Porque nos é dito que é essa década onde você vai ter o máximo de diversão de toda a sua vida e é a sua única oportunidade de cometer erros. Depois dos 30, cometer erros, ficar em dúvida em tomar determinadas decisões, querer mudar de carreira, não, acabou seu espaço de tempo. Mas também dizem que é a época em que você vai descobrir quem você é e crescer como pessoa e se tornar a melhor versão de si mesmo. Então, o que acontece quando você chega aos 30 anos e você não faz a menor ideia de quem você é e não sente que você cresceu como pessoa e também não sente que você é a melhor versão de si mesmo? A questão é que hoje essas expressões que vinham da mídia tradicional, elas se mudaram para as redes sociais, onde a gente constantemente vê, por exemplo, quotes ou memes ou artigos ou posts sobre, sei lá, hábitos que você deveria ter ou largar aos 25 anos, coisas que você deveria fazer antes dos 30, que tipo de pessoa você deveria ter como amigo antes dos 35, que tipo de erros você não deveria mais estar cometendo aos 30 anos. Existe uma grande romantização dos seus 20 e poucos a 30 e poucos anos hoje em dia, que você deveria ter um grande e sólido grupo de amigos que tá sempre juntos, tipo Friends, que você deveria estar saindo para lugares legais todo fim de semana, que você deveria estar num relacionamento sério ou indo a encontros toda semana
e já saberia exatamente qual carreira quer seguir e estaria no seu emprego ideal. Mas a verdade é que hoje em dia, com a economia de hoje, isso tudo é aspiracional, no máximo. As pessoas que hoje estão no final dos seus 20 e meio, dos seus 30 e poucos anos, cresceram consumindo uma mídia que foi criada antes das crises que levaram ao atual momento econômico. Então, a gente internalizou um ideal do que essa década da vida adulta deveria parecer na nossa vida, que simplesmente não existe mais. Ninguém tem tempo nem dinheiro para tornar isso realidade. A gente sabe como o mercado de trabalho mudou nos últimos 15, 10 anos até. E o quanto é difícil você ter um emprego estável em qualquer setor, que dirá você ter um emprego num setor que é a sua paixão, ou até mesmo no qual você se qualificou com um curso ou uma graduação para estar ali. Quantas pessoas se graduaram em algo específico que gostariam de trabalhar e nunca sequer tiveram a oportunidade de trabalhar naquela área? Não ser capaz de ter uma renda estável e suficiente te atrasa em outros marcos, é claro. Porque, como eu digo, 99% dos nossos problemas poderiam ser resolvidos com dinheiro. Eu vi um comentário muito interessante no Twitter onde uma mulher levantou a questão de: será que toda essa cultura mais puritana que se tem falado ver na geração Z, onde eles não saem tanto, não usam tantas drogas, não bebem, não fumam, não seria na verdade porque fazer todas essas coisas custa muito mais caro hoje em dia e os jovens e os pais desses jovens hoje simplesmente não podem arcar com esses custos em comparação com a juventude da geração passada? É só a gente parar para pensar o tipo de bebida barata que você bebeu na sua adolescência e quanto ela custa hoje em dia. Com quanto você conseguia beber antes e com quanto você consegue beber agora, por exemplo. A gente está atrasado na vida ou a nossa geração simplesmente não consegue arcar com os custos de atingir os marcos que indicam que você atingiu a vida adulta? Comprar uma casa, levar alguém que você gosta num restaurante caro, se encontrar com seus amigos pelo menos uma vez na semana, viajar num feriado, ter uma grande festa de casamento. Seria possível que a nossa geração, os Gen Z mais velhos, os millennials, estão se infantilizando simplesmente porque a gente não consegue financeiramente fazer o que a gente cresceu observando os adultos dos anos 90 e início dos anos 2000 fazendo? Infelizmente, eu não tenho a resposta pra gente parar de se sentir atrasado na vida. Eu me sinto assim frequentemente, porém, o motivo qual eu quis contribuir com essa discussão é porque a maioria das pessoas nessa área, tipo life coach, wellness, que se sentem competentes em dar conselhos sobre isso, não levam em consideração o impacto que a mídia que a gente consome tem nesse sentimento. Tampouco a situação socioeconômica das pessoas que se sentem assim. Não se compare com outras pessoas é um conselho muito vazio. Bom, é isso. Lembrando que eu sou apenas uma pessoa na internet e essas são apenas as minhas opiniões e a minha percepção do assunto. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esquece de deixar aqui um comentário o que você achou e de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo que nos ajuda bastante. Um beijo e até o próximo episódio.